A Voz na Neve. Numa noite especialmente fria, na vila de Helgerid, onde o inverno dominava quase o ano inteiro, os ventos começaram a sussurrar. Lembro-me bem daquela primeira noite em que ouvi as vozes pela primeira vez, porque em uma vila pequena como a nossa, qualquer coisa fora do comum chama a atenção. Vivíamos em paz, acostumados à solidão e ao frio, mas aquilo era diferente. À medida que a neve caía, eu podia jurar que o vento levava consigo mais do que o assovio das árvores. Ele trazia palavras, frases quebradas, como murmúrios perdidos. Na manhã seguinte, as pessoas estavam inquietas. Havia um burburinho na padaria, no mercadinho, no pequeno bar da vila. Uma mulher chamada Marta comentou que também tinha ouvido algo estranho do lado de fora de sua casa, e outros começaram a falar o mesmo, contando ter ouvido vozes familiares chamando por eles. Foi então que notei que todos que haviam ouvido os sussurros estavam assustados, mas ainda havia ceticismo. É só o vento, o frio mexe com a cabeça de todo mundo, murmuravam. Então, na segunda noite, a coisa piorou. Os sons ficaram mais intensos e pareciam mais próximos, como se estivessem bem ali, na nossa porta. Era como se o vento carregasse o nome de cada um de nós, um a um, e a sensação era de que o próprio inverno nos chamava para fora. Era uma ideia absurda, mas cada um de nós sabia que, em algum ponto, o sussurro carregava algo familiar, algo antigo. Na manhã seguinte, o velho Henrik não estava em lugar nenhum. Seu filho, um rapaz forte que todos conheciam, entrou em pânico. Disse que o pai tinha saído em plena madrugada, sem agasalho, e desaparecido. Procuramos por ele o dia inteiro. Todos os homens da vila varrendo a neve e os bosques próximos, mas tudo que encontramos foram pegadas que acabavam em um círculo perfeito no meio da floresta. Foi uma visão assustadora. As pegadas estavam lá, mas era como se Henrik tivesse simplesmente se dissolvido no ar frio. Na terceira noite, lembro-me de que eu mal conseguia dormir. Fechava os olhos e ouvia as vozes do lado de fora, cada vez mais claras, cada vez mais persistentes, e então meu nome se misturava ao vento, de forma tão distinta que o medo corria frio pelas minhas veias. Não conseguia me mexer, o coração martelando no peito, enquanto eu tentava ignorar o impulso inexplicável de abrir a porta e ir até lá fora. O medo era insuportável, mas ao mesmo tempo, o chamado era irresistível. Algo naquele som, naquelas vozes, despertava uma curiosidade que eu sabia ser perigosa. Alguns de nós decidiram investigar. Os mais jovens da vila, entre eles meus amigos, Sofia e Olav, se reuniram e foram até o bosque, determinados a descobrir o que estava acontecendo. Nós levamos tochas e cobertores, tentando proteger o pouco de calor que tínhamos. À medida que avançávamos pela floresta, os sussurros ficavam mais altos, mais presentes, como se alguém estivesse nos guiando. No fundo, todos nós sentíamos uma tensão crescente, um peso estranho no ar. Sofia segurava minha mão com força e eu podia sentir o suor gelado de seus dedos, embora estivéssemos no meio de uma tempestade. Foi quando avistamos as pegadas. Rastejavam pela neve e pareciam frescas, como se tivessem sido feitas pouco antes de chegarmos. Seguimos o rastro até um ponto onde formavam um círculo, exatamente como as pegadas de Henrik, e então vimos a cabana. Era uma construção antiga, coberta de neve e escuridão, mas o mais assustador era a sensação de que alguém estava ali dentro, observando.
Hesitamos, mas, guiados por uma mistura de medo e curiosidade, nos aproximamos da cabana. Empurrei a porta com um ranger alto, e o que vimos dentro congelou nossos ossos mais do que o frio do lado de fora. Velas gastas, ainda acesas, espalhavam uma luz bruxuleante, e no centro, um altar antigo, coberto de inscrições que ninguém conseguia entender. No entanto, o que mais me assustou foi um velho livro, aberto, onde estavam escritos os nomes de pessoas que conhecíamos. Havia datas ao lado de cada nome, datas de desaparecimento. O nome de Henrik estava ali, mas também outros, nomes que eram familiares para nós, nomes de pessoas que haviam desaparecido no passado e que sempre imaginamos ter se perdido no bosque. Sofia deixou escapar um grito fraco ao ver seu próprio nome no final da lista, com a data daquele mesmo dia marcada ao lado. Foi então que compreendemos. Havia uma conexão antiga entre a vila e a cabana, uma ligação que exigia sacrifícios. O inverno perpetuado, a solidão, os ventos que levavam as pessoas, tudo estava relacionado. Aquela cabana era o coração sombrio do vilarejo, um pacto que mantinha o inverno eterno em troca de vidas. De repente, ouvimos passos do lado de fora. Uma sombra passou pela porta e, num instante, o vento cessou, e o silêncio nos envolveu. Olhei para fora e vi figuras pálidas, paradas no meio da neve, nos observando com expressões vazias. Eles tinham um semblante distante, mas eu os reconheci. Eram os desaparecidos da vila, incluindo Henrik. Ficamos paralisados, sem saber se fugíamos ou tentávamos entender o que aquilo significava. Os desaparecidos estendiam as mãos, e ao fazerem isso, senti um arrepio atravessar minha espinha, pois percebi que eles não queriam ajuda. Eles queriam companhia. O vento voltou a soprar, e dessa vez era como uma tempestade, um som furioso e ancestral que nos cercava. As vozes eram tantas que se misturavam num lamento único, e, sem conseguir suportar, corremos para longe da cabana, deixando para trás o altar, o livro e os nossos próprios nomes que já estavam gravados. Não conseguimos salvar a vila. Mesmo de volta à segurança de nossas casas, o vento não parou. As vozes nos seguiam, ecoando cada vez mais alto, cada vez mais perto. Ao amanhecer, todos os que haviam investigado a cabana começaram a desaparecer. Um por um, sem deixar rastros, exceto as pegadas que se perdiam na neve, até se fecharem em círculos perfeitos. Cada um de nós foi levado por aquele frio eterno, por aqueles murmúrios sombrios. Hoje, dizem que ao cair da noite em Helgerid, é possível ouvir os nomes dos novos moradores sendo chamados, o vento sussurrando histórias antigas, histórias de sacrifício, de pactos com o inverno. Eu sei que meu nome ainda ecoa ali, chamando pelo próximo que ousar ouvir.